Boa noite, boa noite, boa noite. O cachorro aqui me atrapalhando para variar. Essa não é uma quarentena sessions. Essa noite, é especial. Especial porque nós teremos o nosso especial Led Zeppelin, que foi o grande vencedor da Copa do Mundo da quarentena. A Copa do Mundo da quarentena envolveu diversas bandas grandiosas da história do rock, como alguns, eu acho que a maioria acompanhou, foi super legal. E hoje, como Led Zeppelin ganhou do Jimi Hendrix na final, hoje nós teremos um programa completamente especial. Serão quase 3 horas só falando sobre Led Zeppelin. Vai ser uma coisa super bacana. Espero que vocês gostem, porque tentei aqui trazer convidados especialíssimos, muita gente que curte Led Zeppelin, muita gente que toca Led Zeppelin. Então, enquanto os convidados vão chegando aqui, eu vou chamando os meus convidados, alguns amiguinhos aqui. E vocês aí também, esperem um pouquinho, usem essa setinha, essa gaivota, esse aviãozinho, sei lá o que é isso, para chamarem também seus amigos. Hoje, nesse especial Led Zeppelin, o que o Coluna Blues Rock mais quer é contar com a participação de todos, absolutamente todos. Ao longo aqui do programa, ao lado dos comentários tem uma interrogaçãozinha, isso é para mandar pergunta. Pode mandar sua pergunta. Se tudo der certo, no terceiro bloco eu farei transmissão com quem queira participar, evidentemente, né? Então fique aí ligado, porque hoje vai ser super bacana. Eu vou vendo aqui quais convidados já estão online, que aí eu já começo aqui. Peço só um instantinho que o nosso especial Led Zeppelin começa em instantes. Deixa eu ver aqui. Bem, enquanto os convidados não chegam, dá tempo de eu dar aqueles recadinhos que não fazem mal a ninguém. Pois bem, Quarentena Sessions de amanhã teremos Big Gilson, guitarrista aí já tradicionalíssimo do blues no rock brasileiro, sobretudo aqui no Rio de Janeiro. Teremos também na sexta-feira Júlio Caldas, guitarrista da Bahia. O cara faz uma mistura de blues, rock psicodélico, ritmos nordestinos, toca blues na viola caipira. O som dele é muito louco, é muito legal. Sábado teremos o gaitista da banda Headcutters. Headcutters é uma banda de Santa Catarina. Para muitos, a melhor banda do Brasil de blues. Eu acho que está entre o top 5 tranquilamente. Domingo teremos a Quarentena Sessions com o Sérgio Duarte, o gaitista de São Paulo, que infelizmente na segunda-feira agora a internet não colaborou. Portanto, teremos uma agenda cheia ao longo da semana. E lembrando que o Coluna Blues Rock talvez seja o canal do YouTube, do Instagram, que mais está se esforçando para que vocês não caiam no tédio nessa quarentena. Pois bem, vamos aqui esperando enquanto chega o primeiro convidado. Vamos fazendo aqui uma pré-história do Led Zeppelin. Acredito que muitos aqui tenham o Led Zeppelin como uma banda favorita, e isso é algo completamente aceitável, é algo coerente, porque o Led Zeppelin faz um som único, e quando eu digo faz, a banda já acabou, mas continua fazendo. O som do Led Zeppelin nunca foi tão atual como é agora. E o que a gente tem que entender em que conjuntura, em que contexto surgiu o Led Zeppelin. Led Zeppelin, oficialmente, ele vai nascer final de 68. E antes disso, o que aconteceu antes de 68? Antes de 68, havia uma banda chamada Yardbirds, que foi uma daquelas bandas da British Invasion. British Invasion, o que é isso? A invasão britânica. Por quê? Aquelas bandas inglesas, britânicas, pegaram o blues americano e começaram a fazer uma sonoridade completamente nova,
que os americanos também não faziam. Porque o blues nos Estados Unidos, isso década de 60, era um ritmo, era um som, era um estilo ainda completamente restrito à comunidade negra. Então, Mick Jagger, John Lennon, George Harrison, Roger Daltrey, Pete Townshend, Jeff Beck, Clapton, toda essa galera foi pegando aqueles discos de blues, tanto do Delta acústico como do elétrico, e foi fazendo, foi colocando, foi tocando, executando, foi gravando a forma deles. Isso fez com que houvesse esse som inglês. Com essas gravações, essas bandas inglesas invadiram British Invasion, os Estados Unidos, e acabaram determinando para onde o rock ia seguir. Nesse contexto, a banda Yardbirds, que simplesmente teve um tal de Eric Clapton no início da carreira, estava ali estourando, já tinha sucesso relativo naquela cena londrina, na Swing in London. E o que vai acontecer? O Clapton, ele acaba saindo da banda. Para quem leu a biografia do Eric Clapton, super recomendo. O Clapton, ele acaba saindo porque ele queria trabalhar um blues pesado, mais distorcido. E ele acaba indo, se não me engano, em 66. Não sou tão bom assim com datas. Já vi que o Bento Araújo da Poeirazine está aqui. Então, por favor, Bento, depois você me corrija em todos esses equívocos históricos. O Clapton, ele vai pro Cream. E para a banda, pro lugar do Eric Clapton, chega Jeff Beck. O que vai acontecer? Essa pré-história do Led Zeppelin, a gente pode resumir, pode sintetizar com duas palavras-chave: Jeff Beck e Yardbirds. Porque o que vai acontecer? Jeff Beck entra para a banda, ficam relativamente um bom tempo. Se não me engano, ele fica de 1 ano e meio a 2. Não sei se ele chegou a completar 2 anos. Bento, novamente, me corrija tudo quando você entrar aqui. Bento Araújo é o maior historiador de rock no Brasil. E nesse meio tempo, o baixista da banda, Yardbirds, sai e entra um cara chamado Jim Page. O Jim Page era um músico de estúdio. Ele era engenheiro de som em um estúdio em Londres. E o que vai acontecer? Jeff Beck começa a ter uma relação com o Jim Page. Só que o Jeff Beck já estava meio de saco cheio com aquele sonzinho meio psicodélico, meio pop psicodélico do Yardbirds. Ele queria fazer um som pesado, distorcido. Ele sucessivamente vai deixando o Yardbirds meio que de lado e começa a produzir o seu som. Numa dessa produção, ele fez o Beck's Bolero, que é de 68. E quem produziu foi o Jim Page, com o Ron Wood, que é hoje em dia do Rolling Stones, e na batera o Keith Moon do The Who. Mais um convidado chegando aqui. Opa, muito botão junto não dá certo. Portanto, quando o Jeff Beck faz essa gravação do Beck's Bolero, com o Jim Page ali produzindo, dando assistência, ali começa a ter um embrião do Led Zeppelin. Porque, alguns meses depois, Jeff Beck sai da banda, Jim Page assume a guitarra. Nisso, a banda começa a rachar. Porque de um lado tinha o Jim Page querendo fazer um blues pesado, um hard, que seria mais tarde aquele classic rock, aquele hard rock. E do outro lado, outros integrantes da banda, não sei nome, Bento Araújo está aí para justamente me esculachar nos dados históricos, eles queriam fazer um som mais country psicodélico. Só que a banda racha, acaba, mas a banda tinha uma turnê pela Escandinávia, pelos países nórdicos da Europa. O professor de geografia pelo menos alguma coisa sabe, né? Apesar de estar desempregado. Mas enfim, Jim Page então, ele tinha que fazer aquela turnê para cumprir aquelas datas. O que ele fez? Chama o John Bonham para bateria, chama
O Robert Plant, que era da banda Band of Joy, uma banda londrina daquela cena ali. A Band of Joy eu nunca cheguei a escutar, peço perdão. E depois chega por último o John Paul Jones. E eles vão para a Escandinávia sobre a formação do The New Yardbirds, os novos Yardbirds. Ali naquela turnê, a coisa começa a andar. As engrenagens ali começam a se encaixar. E por que tem a ver com Jeff Beck? Porque o Jim Page, durante a produção, durante o contato com o Jeff Beck, sobretudo na gravação do Beck's Bolero, ele começa a ver para onde o som dele ia. Eu não acho que o Jim Page roubou o som do Jeff Beck, claro que não. Eram ideias semelhantes. Mas ali na Escandinávia, eles começam a formar um setlist, por exemplo, Dazed and Confused, e outras canções que mais tarde, logo no início de 69, estariam no Led Zeppelin 1. Pois bem, aí o resto é história. Vou chamar aqui o nosso primeiro convidado. É um cara que eu tenho um profundo respeito. Cadê? Tá aqui. Tô chamando aqui, esperar ele aparecer aqui para começarmos o nosso papo. Fala, Ricardo, meu amigo. E aí, tudo bem? Tudo bem, Tá meu me ouvindo amigo? direito? Tá perfeito aqui. Deixa eu Como te é que tá? apresentar aqui. Esse aí é Ricardo Selig. Selig ou Selig? Nunca sei a pronúncia, porque são dois L's. Selig. 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 Pois bem, Ricardo Selig, ele faz um trabalho extremamente bem feito, muito ético, um trabalho de respeito. Ele é editor da Collector's Room, um dos melhores sites de crítica musical. Começou no metal, mas hoje em dia, na minha opinião, é sobre arte, sobre cultura, porque vai desde o gibi ao samba, ao rock, ao blues, ao jazz. Eu acho que é legal quando a gente chega nesse nível de não ter mais rótulos, querendo rotular a música. Então, Ricardo, muito obrigado. É muito bacana porque você entrou nessa de crítica musical, história musical, na mesma época que eu. Eu entrei final de 2007, você entrou no iniciozinho de 2008 e a gente se conheceu justamente no Orkut, na comunidade da Poeirazine. E logo depois vai vir o Bento Sim. justamente para falar sobre isso. Então, Ricardo, muito obrigado pela participação e já deixa eu emendar aqui para a gente não perder tempo. Uma vez no Facebook, eu joguei uma pergunta no ar, uma enquete, qual seria a maior banda do rock? Na minha opinião, e agora não cabe quais argumentos eu usei, eu respondi Rolling Stones. O que é uma resposta também bem compreensiva. E você, junto com outros amigos meus, entendidos de rock, responderam Led Zeppelin. Então, vamos começar por aí. Por que, na sua opinião, Led Zeppelin é a maior banda de rock de todos os tempos? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Hugo? Como é que vai? Abraço para todo mundo aí. Obrigado pela generosa apresentação, né? Valeu. Como o Hugo falou, a gente se conhece há um bom tempo já, online. Já nos trocamos matérias, tal, colaboramos um com o outro. Cara, eu acho que o Led Zeppelin foi uma banda com uma grandiosidade que nunca existiu. Essa pergunta que você fez, que tu respondeu os Rolling Stones, também não é uma resposta errada, porque não existe isso também, né? Sim. A maior, tá. Mas sempre que me fazem essa pergunta, eu lembro de uma conversa que eu tive com o Sérgio Martins, da Veja, que para mim é uma sumidade, assim, um cara incrível, e ele me respondeu, a gente conversando sobre Led Zeppelin, ele explicando por que o Led Zeppelin também achava isso, e chegamos à conclusão que o Led Zeppelin, além de ser uma banda muito variada, muito criativa, muito inovadora, sempre experimentou os mais variados gêneros musicais e sempre conseguiu resultados muito acima de todos os seus pares. O Led Zeppelin foi blues, foi hard rock, foi proto-metal, antes do heavy metal, foi funk, foi música oriental, foi música indiana, foi country, foi tudo, e sempre com uma excelência ímpar, vindo muito dessa visão muito
particular dessa experiência do Jimmy Page, sabe? Um cara que tinha um som na cabeça, veio com uma experiência muito grande de estúdio e tal, e foi pensando as peças que ele achou fundamentais para montar aquela banda, pensou cirurgicamente o Robert Plant, o John Bonham e o John Paul Jones. Eu acho que o livro do Mick Wall, Quando os Gigantes Caminhavam sobre a Terra, se alguém gosta de Led Zeppelin e ainda não leu, é uma leitura fundamental, incrível. Nesse livro fica claro o quanto o Jimmy Page tinha já essa visão de música antes do que queria fazer, o que ele queria fazer e como que ele foi atrás desses músicos para alcançar isso. Você falou da fase final dos Yardbirds. Sim. Como que esse problema que aconteceu, que o Page teve que assumir, o New Yardbirds e tal. Tem um vídeo no YouTube, que eu não vou lembrar o link agora, claro, mas tem... Ricardo deu uma travadinha, mas a internet é isso. E agora, voltou? Voltou. Vai lá. Tá, então, tem como eu estava falando, tem um vídeo no YouTube com os Yardbirds na fase final tocando Dazed and Confused com o Page. Sim. E tem a fase inicial do Led Zeppelin 6, 7 meses depois tocando também Dazed and Confused. E a diferença é algo assim tão brutal, tão incrível, que é aquele quinto elemento que eles sempre citaram também, que a junção dos quatro dava um novo elemento. Não existe comparação, sabe, entre as duas bandas, por exemplo. Eu acho que o Led Zeppelin é a grandiosidade, a epicidade, que nem existe essa palavra, mas o tamanho do Led Zeppelin é algo único. Enfim, não sei se eu consegui responder, porque eu sou apaixonado pelo Led Zeppelin também, então às vezes as coisas se confundem, né? Somos todos. E você falou muito bem, Ricardo. É impressionante. Eu estava tendo essa discussão outro dia, numa live aqui, com um músico de blues, não me lembro qual foi. E ele falou assim, hoje em dia, a gente fala que o som do Muddy Waters é clássico. Não. Naquela época, foi um som completamente revolucionário, porque o Muddy Waters fundou um novo tipo de blues. Pegou o Delta e levou lá para Chicago, eletrificou, fez uma formação, papapá. O Led Zeppelin, cara, ao longo da carreira dele, como você falou, foi blues, foi hard rock, foi proto-metal, foi funk, foi folk também, no Led Zeppelin 3, que é meu disco favorito. É impressionante o poder criativo e, digamos, o não medo de tentar coisa nova. Sim, e tudo com uma intensidade e um nível sanguíneo, assim, um feeling que raríssimas vezes a gente viu. Se cita muito sempre essa Santíssima Trindade com o Black Sabbath e o Deep Purple, e também são bandas incríveis, a gente sabe disso. Sim. O metal nasce com o Black Sabbath, o Deep Purple também é uma banda muito plural, mas comparando as três, você... sendo isento, assim, você já percebe que o Led Zeppelin está 3, 4 passos à frente daquilo, sabe? Ele meio que extrapola o rock, sabe? Led Zeppelin, eu acho que é uma musicalidade também muito vinda da excelência desses músicos, né? O John Bonham é um baterista que nunca mais se viu algo igual àquilo. A elegância do John Paul Jones, o Robert Plant, para mim, Robert Plant monta junto com o Mick Jagger o arquétipo do vocalista de rock, sabe, do frontman, ele que cria toda essa linguagem e tal. E por trás disso você tem, para mim, o maior dos Guitar Heroes. Ok, tivemos Jimi Hendrix, mas foi uma carreira que foi interrompida muito previamente, né? Já o Page, a gente acompanha o Page há 40, 50 anos, um cara que nunca parou, um cara que continua maluco, continua incrível, continua fazendo, não gravando, mas o que ele gravou com o Led Zeppelin continua sendo muito à frente do seu tempo. Acho que aquele documentário a todo volume, né, que tem o The Edge, tem o Jack White. O It Might Be Loud. Acho que em português é a todo volume, se não me engano. A hora que o Page pega a guitarra e toca o riff de Ora Ora Love, os dois ficam
Um é o The Edge do U2, o outro é o Jack Uhum. White, que é uma referência de rock contemporâneo incrível. Os Sim. dois ficam como crianças ali olhando aquele cara diante de uma lenda, sendo que os Sim. dois também são lendários, né? Então, é isso, cara. O Led Zeppelin é... Enfim. É difícil mesmo, a gente fica sem palavras porque é difícil sintetizar a carreira do Led Zeppelin em minutos ou numa live. A gente poderia ficar falando de Led Zeppelin aqui a semana toda e a gente não ia chegar a uma conclusão em comum, porque o Led Zeppelin nos permite isso. Ele nos permite múltiplas visões, ele permite uma discussão multidimensional. Também estou inventando, estou meio viajando também agora. Mas fazer aquela pergunta cretina, mas que não é tão cretina assim, porque tu é crítico musical e você gosta disso. Qual o seu disco favorito do Led e por quê? O Physiografite, cara. Pra mim, o Physiografite é o melhor disco de rock de todos os tempos. E pra mim é o melhor do Led Zeppelin justamente porque ali a banda mostra todo o seu poder, a sua musicalidade. Ali que ela tem The Rover, que é proto metal, tem Kashmir, que é música oriental como ninguém tinha feito, tem In The Light, que ninguém fala, mas é uma experimentação indiana, tem Down by the Seaside, que eu acho fantástica, outra que ninguém comenta também, tem Here's Gone, que parece uma sinfonia de guitarras do Jimmy Page, camadas, camadas, camadas de guitarra, tem Trample Underfoot, que é um funk de rachar o assoalho, assim, sabe? Eu Sim. acho que é isso, é um disco que mostra toda essa inquietude, essa criatividade do Led Zeppelin em níveis absurdos, assim, para mim é o ápice do Led Zeppelin, o Physiography, apesar de ser um álbum duplo, é um álbum duplo que eu acho que não tem fillers, como chamam, né, e não tem músicas desnecessárias, eu acho que ele é certinho no ponto. E pelo amor de Deus, eu tô vendo aqui muita discussão. Ah, se não for o Antônio Maiden Rodrigues, se não fosse sem o Black Sabbath, provavelmente não estaríamos aqui hoje. Concordo. Ninguém tá querendo desmerecer uma banda só porque a gente tá falando que uma foi maior ou mais Cara, importante. Por cara, favor, vai. assim, ó, na boa, assim, eu acho que eu comentando aqui eu não ofendi ninguém, eu só fiz Não, claro que não. Mas assim, ó, sem os Beatles, sem Elvis, sem Muddy Waters, É, sem Stone, sem The Who, sem Black Sabbath, sem Led Zeppelin, sem Pink Floyd, sem nada, a gente estaria comentando aqui. Então não é. vamos centralizar o rock em uma banda específica, Sim, porque isso nunca existiu. A gente tem ídolos e ícones e lendas que têm esse status porque realmente construíram peça por peça todo esse som que a gente adora hoje em dia. Então não é uma isso banda aí. isso, uma banda tal, entendeu? Isso aí. É isso aí mesmo. Se não fosse os escravos que foram tirados cruelmente da África, levados para os Estados Unidos, tendo aquela influência do folk britânico, aí a gente vai começar a brincar de historiador, Sim, né? sim, claro, claro. Aí esse novelo não vai parar, não vai parar, não vai parar. É verdade. O Antônio Meida, ele também fez boas comentários aqui, sobretudo falando que o Deep Purple, da Santíssima Trindade, que você explicitou aqui, Led, Black Sabbath, Deep Purple, segundo ele, e com uma certa razão, ele foi um quanto tanto desprezado ou subestimado, né? E assim, discos fantásticos, fantásticos, formações fantásticas. A gente também poderia ficar falando de qual formação é melhor, que tem material maravilhoso, mas eu acho que pegou pro Deep Purple foi justamente a comparação, porque eles estavam ao mesmo tempo com o Led Zeppelin de um lado e com o Black Sabbath do outro. Então, Eu acho que isso a instabilidade do Deep Purple. Né? Ele começa, além de ele levar um tempo para ele encontrar o som, esses primeiros discos são interessantes, mas vai encontrar no rock e tal, a banda foi muito instável. sim, Ela é fundamental, assim, fundamental. Machine Head, Made in Japan. A minha fase preferida é com o cover dele e com o Glenn Hughes, o Stormbringer e o eu também, Burn. eu Eu também. acho que o Come Taste the Band, por exemplo, é um disco que hoje é um dos meus preferidos e sempre foi meio bichinho feio, patinho feio, assim, pra galera. Mas o Deep Purple foi uma banda que passou por períodos muito instáveis e acabou tanto que acabou em 76, né? Foi voltar só em 84, sendo que em 76 o Led Zeppelin estava na metade da carreira, o Black Sabbath também estava na sua primeira metade. Então as bandas continuaram a partir dali. O Deep Purple é Sim, fundamental, é uma banda sim, sim, única sim. também, uma musicalidade, explorou o jazz, explorou o funk, por exemplo, a fase funk do Purple eu amo. Mas é isso, eu acho que cada um tem as suas preferidas também, mas eu acho que realmente o Deep Purple, como ele
não teve a segunda metade da década de 70, a banda não estava nativa naquele período, acho que isso acaba influenciando um pouco essas análises históricas a respeito do Purple. Concordo inteiramente, Ricardo. E só para não achar que cometei nenhuma injustiça, o Blackmore, um guitarrista que fundou uma escola, o John Lord, para mim, um dos maiores gênios do rock, o tecladista, que para mim era verdadeiramente criativa por detrás daquilo tudo, né? Então, Deep Purple era uma puta de uma banda. Agora, cara, se a gente for falar, né? Desculpa interromper, mas se for comparar os três guitarristas, por exemplo, o Blackmore, na minha opinião, é mais técnico dos três, entendeu? Mas, enfim, é outro papo. Não, mas você falou uma coisa certíssima. Certíssima. E olha, a gente tá falando aqui de Led Zeppelin, né? Dos três, pra mim, aí, gosto, pelo amor de Deus. Se você pegar individualmente o vocalista, pra mim o Robert Plant é o que menos me deixa maravilhado. Mas o Robert Plant, com o Led Zeppelin, ele ganha uma proporção diferente. Você fala assim em relação à carreira solo do Plant, é isso? Eu digo a capacidade técnica mesmo. Eu acho que, por exemplo, já no primeiro disco do Led Zeppelin tem Baby I'm Gonna Leave You, que é algo assim que tu vê que ali tem um cara com uma voz que não dá, né? É um cara de outro planeta. Mas eu acho que a carreira solo do Plant, por exemplo, eu não curto muito a carreira solo, primeira década, eu acho, da carreira solo, quase 2 décadas, eu não curto muito. Eu vou começar a curtir nos anos 2000, a partir do Raising Sand, por exemplo, que é um descasso que ele gravou com a Alison Krauss, que é um disco de country, assim. Depois ele faz o Band of Joy, ele começa a entrar no som atual dele, que é ter algo de world music, um blues que conversa meio marroquino, meio oriental, tal. Ali eu acho que ele encontra algo dele que não deixa de ser uma continuação do que o Led Zeppelin fez lá em Friends, o Led Zeppelin 3, das explorações orientais, daquele projeto que quando ele volta com o Jimmy Page, o No Quarter, que tem também esse lance indiano, oriental, marroquino, tal. Mas eu concordo contigo, acho que a carreira solo dele no início não me atrai mesmo. É verdade. E agora saindo do Led Zeppelin, mas ainda ficando em Led Zeppelin, um dos discos mais legais para mim é do Jim Page com Black Rose, aquele show que eles fizeram ao vivo, gravando várias músicas do Led Zeppelin. Para quem não conhece, pelo amor de Deus, escutem eu tenho Live at Greek. Live at the Greek. Isso aí. Cara, até tem uma história legal sobre isso, que eu contei e todo mundo ficou, mas não é real, não sei o que e tal. Eu tenho um colega de faculdade, o Anderson Oliveira, que foi meu colega quando eu fiz, lá nos anos 90, quando eu fazia faculdade de publicidade lá no Rio Grande do Sul, e ele sempre colecionou muito material do Black Crowes. Sempre muito, muito material maluco, assim, e ele acabou fazendo um site no Brasil, blackcrowes.com.br, botando a coleção dele, fazendo aquele lance de trocar, aqueles traders e tal. E a banda viu e se apaixonou pelo site. E chamou ele para trabalhar com a banda. Então ele saiu do Rio Grande do Sul e já estava com planos de ir para os Estados Unidos, daí foi para lá, trabalhou 10, 15 anos com o Black Crowes como o cara do site, depois como ele também coleciona muito, ele ajudou a arrumar esses arquivos do Black Crowes e tal. E eu encontrei o Anderson agora no final do ano, aqui em Itapema, aqui perto de Floripa, os pais deles moram ali, daí ele me chamou, que tá aí e tal, a gente foi conversar. E conversando sobre tudo, ele mora em São Francisco hoje em dia, ele me contou uma história, o baterista do Black Crowes, Steve Gorman, lançou uma biografia, o ano passado, uma autobiografia, e tem um trecho que ele fala sobre o Led Zeppelin, sobre a parceria com o Jimmy Page. Porque essa parceria foi ótima, impressionou todo mundo, mas acabou abruptamente, assim, do nada, o Jimmy Page surtou e saiu fora, e ninguém entendia o que tinha acontecido. E o Anderson contando que o Steve Gorman foi num show, ele tocava com estereofônicos uma época, o Steve Gorman estava em Londres, daí foi num show do Jimmy Page, porque queria conversar com o Jimmy Page, que tinha experiência muito boa com ele, uma recordação muito boa daquele período, foi pro show, através daquele fotógrafo, Ross Alfin, que é muito amigo do Page também, conseguiu botar ele lá para dentro e tal. Aí se encontraram no backstage, conversando, deu o Jimmy Page contando que o Black Crowes foi uma banda incrível, foi uma experiência maravilhosa para ele, elogiou pra caramba a banda. Daí o Gorman perguntou, mas por que acabou? O que aconteceu? Que tudo nada
tu saiu fora e abandonou a turnê. Tá, vou te contar. Eu fiquei tão empolgado com vocês, com o Black Crowes, que eu fui conversar com o Rich Robinson, propondo de vocês serem a banda para gravar algumas músicas inéditas que eu tinha. Daí ele respondeu que não precisa, a gente vai lançar um disco novo agora, que ia ser o Lions, que virou o Uhum. Lions, a gente não está interessado. Então tá, mas então eu vou, se vocês quiserem, eu posso produzir esse disco, posso participar dele também, eu tô achando essa experiência maravilhosa. Não precisa, tá tudo pronto já, não precisa, não precisa de você, tal. Daí o Jim Page ficou ofendido com essa história. Ficou ofendido mesmo. E daí ali ele surtou e saiu fora e não quis mais tocar com o Black Crowes. Eu postei essa história no site também, nas minhas redes, algumas pessoas duvidaram e tal, mas veio do Steve Gorman, baterista do Black Crowes, está no livro dele. Se é verdade ou não, eu não sei, mas sabendo de histórias dos irmãos Robinson, que, segundo as más línguas, são piores que os irmãos Gallagher, do Oasis, a relação É entre os verdade. dois. É verdade. Então eu não duvido nada, eu acredito, ainda mais vindo de um cara como o Anderson, que é um amigo pessoal, que não tinha por que inventar nada disso, entendeu? Só relatou o que estava no livro. Então, enfim. Eu me lembro da matéria que você fez com o Anderson, ele mostrando todos os materiais que ele tinha do Black Crowes na Collector's Room. Isso é realmente muito legal e eu não sabia dessa história em relação ao Black Crowes. Eu sempre tive essa dúvida. O que aconteceu? Porque foi um disco e nunca mais, né? Sim. Ricardo, pô, muito obrigado, cara, pela sua participação. Como ela é engraçado, a gente já se conhece virtualmente já há alguns anos e a gente só foi se falar ao vivo, Sim, assim, durante a quarentena, né? é verdade. Cara, isso está mudando tudo, né? É. A gente está aqui, eu até escrevi um. A minha relação com a música está um pouco complicada nesse período, sabe? Eu acho que eu tô com a cabeça muito. Não tô com cabeça para ouvir música, daí hoje fui ouvir mudando um pouco de assunto, fui ouvir o novo do Testament, da banda de metal, fui escrever sobre esse disco, que até no meio ali eu falo, que tá tudo um borrão, né, cara? A gente não sabe, o mundo mudou, o que vem pela frente não está muito bem definido, É. mas é isso, mudou inclusive isso. A gente sempre já se conhece há mais de uma década, quase 15 anos, e agora que a gente está vendo um e o outro se mexerem aqui, né? Um e o outro, como dizia o Beto Bruno da Cachorro Grande, agora que eu estou vendo esses caras se mexerem, antes eu só ouvia. Pois é Verdade. isso, cara, é isso. Obrigado pelo convite, tá? Foi ótimo, adorei a experiência Nada. mesmo. E parabéns pelas lives que tá fazendo todo dia, né? E tá muito legal mesmo, muito massa mesmo. Valeu, muito obrigado, Ricardo. Gente, sigam Collector's Room aqui no Instagram, no Facebook, tem o site Collector's Room também. E, novamente, não é para puxar saco, o trabalho que o Ricardo faz é extremamente sério, é um trabalho de qualidade, nunca pecou pelo jabá, sempre teve que falar a verdade, doesse a quem doesse. Então, é um trabalho referência no Brasil. Pesquisem, consumam esse trabalho porque vocês vão aprender muito sobre música. Obrigado pelo elogio aí. Tem o canal no YouTube também, para quem quiser acompanhar. E agora entra o Bento, né? Se não me engano. Isso aí. Então agora vocês vão ouvir um cara que entende de música. Eu tô aqui só enrolando. Agora vamos ouvir o Bento, que o Bento sabe de outras coisas, tá? Valeu, Abraço, meu brigadão. amigo. Tchau. Esse foi Ricardo Selic, amigo gaúcho, que se não me engano agora está em Santa Catarina, se não me engano. Acho que em Chapecó. Me corrija aí depois, Ricardo. Vamos chamar aqui. Agora vai. Só tem que esperar. Ah, já achei aqui. Muito legal a participação do Ricardo, como sempre. Chamando aqui o senhor Bento Araújo. Enquanto isso, enquanto o Bento não entra, valeu, Tommy Angel tá falando aqui pra caramba, vários comentários, valeu. Jorge Turler, valeu. Blog Disco Livre, valeu. Luke, amigão, valeu. Muita gente Opa, participando. Grande Bento, te vejo. Beleza? alô, Hugo. Tô te escutando. Olá, tudo bem? Tudo bem, Bento? Deixa eu
primeiramente te agradecer, cara. É um prazerzão estar Tá me falando ouvindo, contigo. Hugo? Aí sim, pela primeira vez, cara. Tô te ouvindo, tá perfeito. Não foi? Tá escutando? Acho que o Bento tá meio congelado aqui. Acho que é neg. Tá aí, Bento? Tá me escutando? Acho que não. Deixa eu tirar o Bento aqui. Tá escutando? Problemas técnicos com o Bento. Às vezes melhora. Chamando o Bento novamente. Bento aí, na minha humilde opinião, o maior historiador do rock. Bento, me escuta? Tá escutando, Bento? Alô, alô, Acho que alô. poderia tentar tirar. Oi, Bento. Acho que poderia. Se alguém tem contato do Bento, escreve aqui embaixo, gente, para ele tirar, talvez, o fone. Talvez, não sei. Acho que a internet dele tá meio ruim. A minha voz, minha imagem tá legal aí para todo mundo. Vão escrevendo aí. Eu acho que é a internet mesmo do Bento que tá meio ruim. A internet que tá bacana. Então acho que é a do Bento mesmo. Eu acho que a internet dele que tá ruim, gente. Eu acho que ele caiu agora. Vamos tentar retomar aqui o contato. Vai ver se ele dá um reset aí na internet dele, quem sabe. Vamos ver se o Bento entra aqui de novo. Tentando chamar ele aqui novamente. Bento, não sei se você está me escutando. Eu acho que é a sua internet que está meio ruim. Vamos lá tentar chamar de novo. Chamando o Bento mais uma vez. Aí, Hugo. Tá me Agora ouvindo? foi? Agora acho que foi, hein? Pô, beleza. Que bom. Cara, desculpe aí, a conexão deu Nada. uma falhada aqui, mas vamos ver, agora acho que vai. A gente está no Brasil, a gente não pode se esquecer disso. É verdade. Gente, isso aqui é Bento Araújo. Cara, sinceramente, o cara é o maior pesquisador de rock no Brasil. Ponto. Ponto. Eu não sei Caramba. absolutamente nada. Eu sou um micróbio do rock perto do Bento. O Bento, ele não conheço ele. Pela primeira vez eu estou tendo um contato minimamente ao vivo com ele. E o Bento simplesmente editorou durante acho que foi quase 10 anos, a Poeirazine. A Poeirazine, gente, simplesmente era a melhor publicação de classic rock do mundo. Do mundo. Caramba, hein? Tranquilamente, Bento, tranquilamente. Era extremamente reconhecida no mundo todo. Eram as melhores reportagens, as melhores matérias sobre classic rock. E hoje o Bento, muito gentil, muito atencioso por ter concordado em estar aqui comigo, um blogzinho de quinta categoria que mal chega à mediocridade. O Bento hoje, a Poeirazine infelizmente acabou, mas ele tem um projeto chamado Lindo Sonho Delirante, que é um projeto porque já é um livro que já está no seu 3º volume. Porque se existem os historiadores do rock, o Bento nesse projeto, ele foi simplesmente um arqueólogo do rock. Ele foi numa profundidade onde nunca ninguém
foi anteriormente. Então, Bento, primeiramente, muito obrigado por você estar aqui nesse especial de Led Zeppelin, mas antes de falarmos do Led Zeppelin, gostaria que você falasse um pouquinho do Lindo Sonho Delirante. Boa noite. Grande Hugo, boa noite. É um prazer estar aqui, cara. Obrigado pelo convite. Muito bacana, muito legal. Estava assistindo aí o Ricardo, que é outro queridaço, outro amigo de décadas já. Muito legal a sua iniciativa, os seus lives e tal. Tô curtindo bastante também. E, cara, e é isso que você falou, né? O meu projeto do Lindo Sonho Delirante, ele começou quando eu terminei a Poeirazine. Foram 13 anos de poeira, né? De Poeirazine impressa. E também do podcast, o PoeiraCast, que ainda continua no ar, né? A gente tem mais de 400 programas aí online agora, e continuamos. Mas o Lindo Sonho Delirante era um sonho meu de infância, cara, de adolescência, na verdade, né? De lançar um livro, de escrever sobre música brasileira também, sobre a música psicodélica brasileira, que é algo que sempre me fascinou, desde que eu trabalhava em lojas de disco nos anos 90 e tudo mais. E foi assim, cara, o Poeirazine acabou ficando inviável, né? Infelizmente, as edições impressas com a crise financeira, crise econômica de uns anos para cá, e a minha saída foi partir para os livros, né, que era algo que eu poderia escrever em inglês, mandar para fora do Brasil e explorar essa música obscura brasileira também, que é tão cultuada lá fora, né? Então eu tô curtindo muito. O primeiro volume saiu em 2016, o segundo em 2018 e agora 2020, o segundo semestre, mais pro fim do ano, eu vou lançar o volume 3, que eu tô trabalhando nele exatamente agora. Que legal, Bento. É uma oportunidade de falar que eu, em 2007, quando eu tive o meu momento quase famoso de achar que eu ia viver do rock, eu ficava enchendo o saco do Bento no Orkut para mandar coisa, mandar material, e ele nunca me deu um fora, porque assim, se fosse eu teria dado um fora tão bonito naquele moleque mongoloide, e o Bento sempre foi extremamente educado comigo, atencioso, e, inclusive eu tenho muito orgulho, Legal. porque eu tive 2 publicações na Poeirazine. Uma entrevista com o John Mayo, que eu fiz em Rio das Ostras, Olha, e uma biografia que eu fiz do Ayrton Moreira, naquele arquivo verde e amarelo, que foi super legal também. Sim. Não, e na hora que você entrou em contato para mim fazer o convite, Hugo, eu falei, caramba, Hugo Medeiros, eu acho que ele escreveu na Poeira, cara. Eu tava com isso, eu ia até te perguntar, eu tava lembrando do nome, né? Sim. Aí eu falei, cara, ele foi colaborador da PZ, né? Sensacional, cara. Demais conhecer você agora, assim, se mexendo. Passado um tempo depois, mais maduro, menos amaravilhado com certas situações, né? Pai, mas enfim, né? Cabelo começando a cair. Suas colaborações foram demais, assim, na Poeira, cara. Agradeço. E tenho que te agradecer também, porque eu sou professor de geografia, formado em geografia, e na minha monografia foi sobre rock, né? E foi muito influenciado por aquele clima roqueiro que foi pelo Orkut, que foi quando eu conheci o seu trabalho, o do Ricardo, foi quando eu conheci Sérgio Martins, Regis Tadeu e outros grandes críticos musicais, né? Então, tanto é que na minha monografia sobre rock eu uso 2 ou 3 citações que eu li da Poeirazine. Então lá, devidamente, evidentemente, né, com as referências bibliográficas. Bento, já que a gente já está falando aqui, já se apresentou, já se emocionou, estamos quase chorando aqui, vamos lá. O Ricardo já fez uma conjuntura, contextualizou muito bem, perfeitamente, brilhantemente o Led Zeppelin, né? Eu vou fazer uma pergunta que muita gente se ofende, outros não se ofendem. Outro dia, numa live com um guitarrista português, o Buda Gex, que é um puta de um guitarrista, ele falou sobre isso, né? E ele falou algo do tipo, o Led Zeppelin nunca plagiou. Eles pegaram influências. Isso é um tema muito recorrente, é um tema um tanto quanto passional, porque fã de Led Zeppelin fica uma arara, e quem não é tão fã fica uma arara com o Led Zeppelin. A minha pergunta para você é bem direta. Para você, Led Zeppelin plagiou ou não? Cara, difícil, hein? A queima-roupa essa, hein, Hugo? A queima-roupa. Cara, é um assunto delicado, né? Porque essa palavra plágio a gente precisaria averiguar realmente, assim, os vários significados que ela possa ter, né? Ela eu acho uma palavra pesada, assim. Sim. Eu acho que o Led Zeppelin foi acusado tantas vezes e até em algum dos casos, como teve aquele caso com o Willie Dixon, a família do Willie Dixon e tal. Agora com a galera do Spirit não rolou, né? Eles não precisaram pagar nada, enfim. Mas eles já foram encostados na parede e já tiveram que colocar créditos que eles não haviam colocado nos discos, né? Então, eu acho assim, cara, eles pegaram muita coisa, assim como diversas bandas do rock e tudo mais, mas eu acredito que a música ela é feita disso, né? Ela é feita de você
pegar ideias e reciclá-las e adaptá-las ao novo período, a uma nova geração, uma nova década, uma nova sonoridade. Então Led Zeppelin fez muito isso, eu acho até com maestria. Assim. Eu acho que eles pecaram realmente no sentido dos créditos, né? Naquelas primeiras prensagens não vinham os créditos, né? Então, você vê o Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2, tem muita coisa de blues que os caras ali, pô, são as linhas todas ali, né? E eles não tão, as músicas não estão creditadas. E a partir de alguns relançamentos, e graças a ações judiciais, os nomes desses caras acabaram entrando como coautor das músicas, né? O que eu acho justíssimo. Então, eu acho que assim, o Led Zeppelin pecou nisso, de não ter dado crédito, né, na época. Mas assim, isso não tira de forma alguma a genialidade dos caras, né? Eu acho que é uma banda genial que usou muito essas referências para transformar numa outra coisa, entendeu? Com certeza. Eu gosto muito de ler sobre a história do blues, que é a minha pegada mais de pesquisa, né? E nos próprios livros, eles falam que um ia pegando a mesma estrutura e só mudando as letras. E nunca houve essa acusação de plágio entre eles, né? Então, é realmente... É difícil, né? É que assim, o Led Zeppelin virou meio que o Judas, assim, da história, né? Todo mundo quer malhar o Led Zeppelin nesse sentido e usa esse argumento. Mas se a gente for pegar outras bandas fantásticas também do rock and roll, pô, várias passaram por isso também, né? O próprio Deep Purple tem várias canções ali que eles pegaram de outras bandas também, né? Do Blues Magus, né? Do It's a Beautiful Day, a gente vai falando também, né? Tem vários casos também, né? Mas o Deep Purple não é tão acusado, não é tão criticado por isso, eu acho, como o Led Zeppelin, né? É verdade. Eu acho que isso também é do peso do Led Zeppelin carregar essa coisa de, pelo menos em teoria, ser a maior banda do rock, né? Então, é o peso, é o que eles pagam, né? É verdade. Eu tenho um grande amigo, muito fã de Led Zeppelin, deve até estar assistindo aqui, o Victor. Ele sempre fala isso. Quando alguém fala mal do Led Zeppelin, por exemplo, Jack Bruce, na época, falou mal do Led Zeppelin, aí ele fala, isso aí é um recalcado. Ele sempre usa esse termo aí do recalque, né, com o Led Zeppelin. Vamos, Bento, explorar um pouquinho aqui, um pouquinho da trajetória, da obra do Led Zeppelin. Se a gente for pegar, eu até estou com um livro aqui que eu peguei para fazer umas citações, mas eu não vou ler não, aquele 1001 discos, e eu fiz questão de ir folheando todos os lançamentos do Zeppelin, né? E é impressionante. Isso, claro, a gente escutando, mas até aqui no material escrito, como de um disco para o outro, era sempre um som, não vou dizer completamente, mas era sempre um som com um aditivo diferente. Se você pegar o primeirão, era aquela coisa cruzona. O segundo já começa a ficar um pouco mais trabalhado. O terceiro tem aquela pegada folk que eu adoro. O 4 é aquela coisa... Começa a ficar uma coisa até mais trabalhado, digamos, com um pouquinho de excesso aqui e ali. O 5 já entra um pouco de funk. Pô, o que é Dancing Days? Uma coisa maravilhosa. Aí já vem o 6 com Physical Graffiti. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é, de um disco para o outro, o Led Zeppelin sempre mudava. Como é que você vê isso? Você acha que era uma banda que estava querendo explorar novas sonoridades ou foi naturalmente? Digo, em que o Led Zeppelin acabou acrescentando ao rock disco após disco? Eu sei que é uma pergunta muito genérica, muito abrangente, até meio subjetiva, mas queria que você entrasse nessa. Cara, eu acho que isso se deve muito, claro, à diversidade dos integrantes, aquela química, as influências que cada um tinha, né? E que nem o John Bonham, por exemplo, que é um cara conhecido por uma pegada pesada, ser um baterista pesado, mas você ouve no House of the Holy, por exemplo, a The Crunge, né, aquela levada funk do começo. Ou seja, um cara que ouvia funk, ouvia James Brown pra caramba, né, ouvia música negra norte-americana, era apaixonado por esse tipo de som também. Então acho que isso, e a genialidade do Jimmy Page, né, que era o produtor de todos os discos, o cabeça da banda. Eu acho que essa coisa, ele era inquieto, né? Ele buscava, ia para a Índia pesquisar, na época, nos anos 70, enfim, até o Brasil, né? Teve aquela conexão com o Brasil, veio, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver, sabe? Essa busca, essa coisa inquieta de querer inovar, de querer buscar sabores sonoros do mundo inteiro. Acho que o Led Zeppelin foi meio que muito importante nisso, né? E eu costumo pensar também em caras como nos anos 70, né? Você pega o David Bowie, por exemplo, que era um cara que também estava sempre na vanguarda, sempre buscando assimilar outras sonoridades, outros estilos, teve várias fases na sua carreira. O Led Zeppelin foi meio assim no rock, né? É o que você falou, a primeira fase mais blues, mais hard, depois disco folk maravilhoso, né? O Led 4, o House of the Holy e o Physical Graffiti são, né, obras que
tem tudo, né? O House of the Holy, É. eu costumo dizer, tem tudo, né? Tem funk, tem progressivo, tem folk, tem rock pesado, tem quase heavy metal ali, tem tudo, né? É um Sim. disco que você tem toda essa gama de influências, assim. Então acho que esse foi um diferencial do Led Zeppelin, assim, essa coisa de não ter preconceito também, né? Porque na época dos anos 70 tinha muito preconceito, né? Era o rock pauleiro e o rock progressivo, né? Mas o Led, ele flutuava por todas essas tendências, assim, eu acho fantástico. Isso é realmente. O finalzinho do Led que já começa a dar uma caidinha, né? Mas também a produção anterior deles é indiscutível, né, cara? Eu adoro, cara, eu adoro o Presence. Puta, eu amo esse disco, o In Through the Outdoor também. É que nem a gente tava falando do Black Sabbath, né? Tem muita gente que também critica o Technical Ecstasy e o Never Say Die, são discos que eu adoro. Eu acho bom, incríveis também. gosto. Acho que eles têm a sua. Se você contextualizar, são discos incríveis também, né? Assim como o Purple, né? O Cadão falou do Come Taste the Band. Puta, acho que é meu disco favorito do Deep Purple. É o meu também. Então, cara, é muito louco isso, né? Essas bandas, se a gente vai contextualizando, você vai vendo que elas foram geniais em vários períodos da sua carreira, né? É verdade, é verdade. Isso é muito interessante mesmo. Agora, voltando um pouquinho a pré-história do Zeppelin, eu aqui na minha fala inicial, quando ainda não tinha convidado aqui, dividido comigo, tentei falar alguma coisinha de história, peço perdão aí pelos equívocos que eu cometi, mas poderia dar uma contextualizada no contexto, na cena musical que o Led Zeppelin apareceu em 68, de 68 para 69, né? Contextualizar um pouquinho o que estava se fazendo em Londres. Londres talvez era a capital do rock mundial naquele momento. É verdade, Hugo. Eu até separei aqui a edição da Poeirazine que o Led Zeppelin foi capa, eu queria mostrar aqui para vocês. Eu falo muito dessa fase aqui, né? Essa edição eu falo muito do ano de 69, mas falo muito dessa fase do blues, né? Do blues inglês, que é algo que eu curto pra caramba. Também. Né? Que a gente, bandas fantásticas, né? O Free, o Ten Years After, o Cream, tava um pouco nessa onda também. Savoy Brown, tantas bandas legais, né? E o Led Zeppelin é engraçado, que eles vieram com um impacto, com uma força e com uma proposta tão diferente, assim, levando tudo a um patamar tão inédito para a época, que eles não fizeram parte dessa cena, né? Apesar de ter muito do blues, né? Mas assim, não dá para falar que o Led Zeppelin era uma banda de blues rock, né? Eu costumo dizer isso do Allman Brothers Band, por exemplo, também, que é uma banda que eu adoro, né? Você vai falar que a Allman Brothers é rock sulista, sabe? É muito pouco. Né? É que nem você falar que o Steely Dan é yacht rock, por exemplo, que é um rótulo que surgiu mais recentemente. É muito pouco, né? Esses caras eram muito mais do que isso, né? Então eu acho que essa explosão do blues britânico foi muito importante, né? Inclusive para mostrar para os americanos que era um som deles, né? Era uma coisa até antropofágica, assim, porque era o blues que vinha da América. Na Inglaterra eles amplificaram isso, eletrificaram, transformaram isso até num proto-heavy metal e devolveram. Né? Então você via essas bandas como o Cream, por exemplo, indo tocar nos Estados Unidos e falando, galera, isso aqui é de vocês, né? Vocês estão aqui vindo assistir a gente, achando rock inglês o máximo, mas isso aqui é um som americano, né? A base de tudo isso, a matéria-prima, a essência é o blues, nós estamos só devolvendo para vocês com a nossa visão, né? Então o Led Zeppelin fez isso também, e o que eu acho que uma sacada que o Led teve, diferente de muitas outras bandas do blues rock inglês, foi a de desrespeitar o blues mesmo, né? Era uma coisa de desrespeito, assim, né? Você pega You Shook Me, I Can Quit You Baby, né? Cara, aquilo ali é um desrespeito, né? Então era muita cara de pau, se os caras fazerem aquilo, sabe? É uma atitude muito rock and roll, eu acho, do Led, assim, de não estar nem aí, falar, bicho, esse aqui é o blues que a gente vai fazer e, cara, daqui pra frente vai ser assim, né? Criou um outro parâmetro, assim, um outro patamar de influência e de referência, né? Até. Eu acho importantíssimo isso. É verdade, e é muito interessante que boa parte dessa cena inglesa, né, cara, se a gente parar pra pensar, eles tiveram um técnico da divisão de bases, e esse técnico, já saindo um pouquinho do Led Zeppelin, por favor, mas esse técnico da divisão de bases chamava-se John Mayall, né? Ele simplesmente treinou Eric Clapton, treinou o Mick Taylor e treinou o Peter Green, né? Peter Green, cara, nossa, puta, aqueles discos do John Mayall, né, do Blues Breakers, são fantásticos, né? Aquilo ali é fantástico. É fantástico, cara. E, pô, o blues inglês é uma coisa fascinante, assim. Eu gosto muito também. Eu também gosto demais. Gosto demais, demais, demais. Aquela pergunta cretina que tem que ter. Disco favorito do Led? Olha, cara, é engraçado, né? Musicalmente, você sabe, você também gosta muito de música. Você sabe que nosso gosto vai mudando, a gente vai crescendo. E o disco favorito de hoje não é o disco favorito de amanhã. Mas com o Led Zeppelin é engraçado, cara. Tem um lance afetivo muito forte com o primeiro disco do Led.
eu acho a melhor estreia da história do rock, né? O primeiro do Led Zeppelin. Então é o meu disco favorito até hoje. Eu adoro todos, mas o Led Sim. Zeppelin 1, pra mim, assim, sabe, em termos de apresentar a banda, de apresentar aquela proposta, a capa contra a capa, o peso, sabe? Porra, Dazed and Confused, né? Sabe? É um negócio assim, e a diversidade já ali, né? De você ouvir, sei lá, músicas pesadas como blues, com coisa mais oriental, né? White Summer, Black Mountain Side. Puta, cara, eu acho um disco incrível, assim. Então, LED 1, primeiro Led Zeppelin, é o meu favorito até hoje. O meu favorito do LED é o LED 3, seguido muito, muito de perto pelo LED 5, que eu acho House of Holy fantástico. É difícil, é difícil. Bento, cara, que prazer estar falando aqui contigo, Ah, que cara. Eu te legal. agradeço demais, cara, demais. Tu foi um cara que continua sendo, mas tu teve uma importância, cara, assim, muito, muito, muito grande na minha formação musical. E acadêmica também, porque hoje eu estou no mestrado pesquisando sobre blues e muito Uhum. começou contigo lá atrás, quando eu citei na monografia. Então, Que cara, legal. muito obrigado mesmo pela sua participação, cara. Pô, Hugo, valeu, eu que agradeço. Cara, vamos nessa, estamos em contato. Força aí pra você, boa quarentena. A gente vai se falando, cara. Foi um prazer, viu, tá aqui. Valeu, gente. Muito obrigado, Valeu. Bento. Lembrando que a Quarentena Sessions, todo dia às 4 da tarde, sempre com algum músico bacana. Amanhã tem Big Gilson. Eu vou fechar aqui, porque faltam 2 minutos para Então, acabar a live aqui. Eu vou encerrar, mas já estou abrindo outra em alguns segundos, já voltando com o nosso próximo convidado. Valeu! valeu.